Está vendo? Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que a sua origem é divina. Que ela partiu da iniciativa dos espíritos e que a elaboração dela foi feita, produzida ou se realiza através do trabalho dos homens. No fundo, são 3 condições, né, que ele bota separado. Então, porque ela tem 3 condições para ser da revelação. Origem divina é uma delas. A segunda, a iniciativa dos espíritos. E a terceira, a elaboração dela é resultado do trabalho dos homens. No português não está errado, eu apenas quis questão de dizer que talvez esteja um pouquinho mais claro, né? Numa palavra que caracteriza a revelação espírita, é o ser divino, a sua origem, fica parecendo que esse divina, né, está ligado à iniciativa, são coisas separadas, porque é a ser divina a sua origem da iniciativa dos espíritos, e a sua elaboração é fruto do trabalho dos homens. Então ele mostra aí, 14 agora vem o parágrafo em que ele trata um pouco de como é que os homens elaboram. E como os homens devem elaborar isso, já que ele é fruto do trabalho dos homens. Como eu tenho que trabalhar. Como os espíritos participam, mas nas ideias fundamentais, o trabalho é uma hora do homem. Então, como é que o homem vai fazer esse trabalho? Desenvolver esta revelação científica, de que maneira o homem deve proceder. Aí ele diz, como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Ele vai para a experiência. E ele vai dar exemplo. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Eles observam, compara, analisa e, remontando os efeitos às causas, chega a lei que os rege. Depois deduz as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Assim não apresentou como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Daí porque ela não é filosofia. Ou seja, ela tem um caráter de ciência. Mas ela também é uma doutrina filosófica, como consequência, nós vamos ver. Mas sua forma de elaboração é de uma ciência. Como toda ciência dá origem a uma filosofia, nós temos, por exemplo, a filosofia da física, a filosofia da biologia, a filosofia da matemática. Se vocês entrarem na internet, vão pesquisar livros de filosofia da matemática. Matemática não é filosofia. No entanto, você pode fazer uma filosofia em cima da matemática. Você tem filosofia da física. Quem é da área acadêmica conhece textos de filosofia da física. Aliás, sobre esse item 14, tem um belo artigo do Silvio Shibeni, que ele trata exatamente sobre a epistemologia do espiritismo, como o método kardeciano, que é o artigo chamado Excelência Metodológica do Espiritismo. Você pode digitar no Google Excelência Metodológica do Espiritismo ou o nome Silvio Seno Shibeni, que você acha o artigo em que ele discute esse item 14. Então o Espiritismo é uma filosofia, sim, porque é a filosofia que decorre da ciência espírita. Do mesmo jeito que você tem uma filosofia da matemática, uma filosofia da física. Mas é uma ciência que tem implicações filosóficas, da qual se permite construir uma filosofia. Mas uma religião não se constrói de uma ciência. Porque uma religião não tem nenhuma característica que pudesse vir de uma ciência, já que a religião tem religião no sentido usual do termo, no sentido teológico da palavra. Então, de onde surge essa ideia de que o espiritismo é ciência, filosofia? Então, essa é uma ideia curiosa. A gente não sabe de onde surgiu isso, a não ser que surgiu no Brasil. Isso é o que a gente tem certeza. Esse livro da Célia, ela procura mostrar que essa é uma criação tupiniquim, criação brasileira. Kardec nunca usou essa expressão. Você não vai encontrar nenhuma definição dele em que ele tratasse do espiritismo com seus triplos aspectos: ciência, filosofia e religião. Essa é uma criação nossa, brasileira. Então, eu vou mostrar já o texto que ele discute. Muito pelo contrário, se você ler a revista, ele combate o tempo inteiro a ideia de espiritismo como religião. Por exemplo, você vai encontrar artigos da revista em que um padre chama o espiritismo de religião e Kardec combate. Os padres
chamavam o espiritismo de religião e Kardec combatia. A ideia do espiritismo não é uma religião, por isso. Aí em 68, num artigo que daqui a pouco eu posso mostrar para vocês ou amanhã, é o artigo em que ele diz: espiritismo é religião, no sentido filosófico do termo. Bom, mas o sentido filosófico não é o teológico. Ele diz, no sentido em que você pode dizer que a política é uma religião. Que a torcida do Corinthians é uma religião. Ele vai dizer, se você usar a palavra religião no sentido de religare, de algo que liga as pessoas, ser corintiano é uma religião. Ser flamenguista também. Ele vai dizer, a política é uma religião nesse sentido. Então, se você usa a palavra religião no sentido etimológico e filosófico do termo, de religare, de ligação do homem, que faz a comunhão das pessoas, aí Kardec fala, bom, se você quiser usar nesse sentido, você pode dizer que é. Mas aí esse não é o sentido usual. Então eu digo, se você quer usar o tríplice aspecto, você tinha que usar assim, espiritismo é uma ciência, é uma filosofia que decorre da ciência, e é uma religião no sentido filosófico do termo. E não se me dizer é uma religião. Porque se eu não faço nenhuma restrição ao uso da palavra, o que a pessoa vai entender? Que é o sentido usual. E no sentido usual, eu vou mostrar o texto, é ele que diz isso. Daqui a pouco eu vou botar o texto, ele fala no sentido usual do termo, espiritismo não é uma religião, é frase dele, eu vou mostrar já já. Ou é num sentido filosófico etimológico, mas quem é que usa? Eu vivo isso na pele, né? Quem é que usa? Chega para uma pessoa e diz, espiritismo é uma religião, o que ela pensa? Bom, uma religião, quem é o sacerdote, quais são os seus dogmas, quais são as suas práticas exteriores, que me apresente uma religião que não tenha isso. Me dê exemplo de uma religião que não tenha essa coisa mística, de alguma coisa que veio de cima para baixo, que não tenha seus dogmas, que não tenha seus rituais, suas práticas. Me apresente uma, vai. Então, qual é o sentido da palavra religião? A reencarnação não é um dogma. Então, muito boa a sua pergunta. De novo, a polissemia. A palavra dogma tem 1000 significados diferentes, inclusive o significado de lei, de princípio. A geometria tem seus dogmas. Axioma também pode ser chamado de dogma. A palavra dogma tem 1000 significados. Significado de princípio. Por isso que a palavra dogma tem um significado teológico do dogma. Se você pegar um bom dicionário, dogma, significado etimológico da palavra. Aí você vai pegar que a palavra etimologicamente significa uma proposição, uma afirmativa que se considere verdadeira. Então, se você olhar o sentido etimológico, a geometria tem dogma, a ciência tem dogma. Aí você pega o sentido teológico, não. É uma afirmativa considerada verdadeira ou proposta verdadeira, indiscutível, que deve ser aceita como imposta como verdadeira. Bom, aí o espiritismo não tem dogma. Nenhuma ciência tem. De novo, a anfibologia. Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, eu não sei de cabeça aqui o número da pergunta, onde se fundamenta o dogma da reencarnação? 875. Não lembro o número, sei que tem essa pergunta agora. Então, ao perguntar sobre o fundamento, eu acho que não é isso tudo não, é antes, viu? Não é 875 não. Acho que não. Vai lá, tem que ser antes, porque o capítulo em que trata disso é o capítulo da pluralidade das existências, cuja última pergunta é 221. Como eu sei a estrutura da obra na cabeça, eu sei que o capítulo da pluralidade das existências, a última pergunta dele é 221. E, portanto, como está nesse... Hein? 171, tá vendo? Eu não sabia exatamente qual era, mas eu sabia o limite até onde ela ia. Veja se esse capítulo não termina na 221. Ó, coisa de advogado. Tá vendo como o advogado descobriu rapidamente? A pergunta era 171. Tinha que ser um advogado. Não é 221 a última? Então eu sabia disso, porque a pergunta 222 eu nunca esqueço. Os 3 patinhos na lagoa é um belíssimo texto que se chama Considerações sobre a Pluralidade das Existências. Então esse texto é maravilhoso, que é o título do capítulo. Bom, então aí de novo a polissemia. Se você me pergunta, o espiritismo tem dogma, o que eu tenho que responder para você? Qual é o sentido da palavra dogma que você está na sua cabeça quando você me faz a pergunta? O sentido religioso é algo incontestável. Então. O sentido filosófico é algo que pode ser... Sim, claro, é uma proposição enunciada verdadeira que pode ser discutida ou questionada. Então, toda a ciência tem dogmas, nesse sentido. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte,
Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Seria algo incontestável? Não, você teria outra coisa. Se você me perguntasse assim, existiria relatividade sem o princípio da relatividade, que diz que a velocidade da luz é uma constante em qualquer referencial, é o princípio fundamental? Não. Se você violar esse princípio, você constrói outra teoria, não mais a relatividade. Existiria a mecânica quântica sem o princípio de incerteza de Heisenberg? Não. Se você jogar esse princípio fora, você está em outra coisa. Por exemplo, a mecânica de Newton. Por que quando o Einstein criou um outro princípio diferente do Newton, ele teve que mudar o nome? Ele chamou mecânica relativística, e não mecânica clássica, que era o nome que deram à física de Newton. Porque se ele mudou um princípio fundamental da ciência, é o que dizem os epistemólogos, você faz uma nova ciência. Então, se você faz uma nova coisa, manda o bom senso para evitar a anfibologia, que você cuide e crie outra palavra. Senão você vai criando anfibologia, você vai multiplicando a polissemia. É o que fizeram com a palavra espiritismo. Tem tantos que você criou a polissemia. E hoje você é obrigado a dizer assim, eu sou espírita kardecista. Pasmem, vocês sabem disso. A palavra foi criada por ele, para designar aquela doutrina que ele criou. Mas a gente inventou tantas outras coisas e chamou de espiritismo, que você precisou dar uma vírgula, uma aposto, uma explicação. Kardec quase ninguém conhece, fala que é mesa branca, mas fácil. Então, espiritismo mesa branca, mesa preta, espiritismo, e aí vai. Eu nunca li no escrito de Kardec se eu não faço. Aham. Eu gosto. Não, aí você tem sim, Kardec tratando isso no Livro dos Médiuns e na Revista Espírita. Aliás, pergunta 556, você faz o seguinte, ó, vamos provocar aqui no IPA que é a sua resposta, já que vale a pena a gente entrar? Não, se é uma coisa, Não é um ritual. É uma prática que deve ser estudada. Que nós façamos dele um ritual é outra coisa. Não confunda a discussão sobre o passe com o que a gente faz de ritual dele. Como acontece com a prece. O Kardec propõe a prece e mostra que a prece é fundamental. Mas jamais coloca a prece como um ritual. Ele fala, o Espiritismo defende a prece cientificamente falando. E dá todo o fundamento científico dela, a importância dela, como você deve praticá-la, qual é o seu efeito, o que ela produz. Agora, se você transforma a prece num ritual, você está fazendo outra coisa, não a proposta dele. Que o passe tenha sido transformado em ritual, sim, mas que ele discute o passe, explica e questiona isso. Aliás, nós vamos aproveitar aqui para a gente fazer mais propaganda para vocês estudarem o site. Vocês vão chegar aqui, ó, só para você ter uma ideia, você quer estudar o passe em Allan Kardec? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai clicar aqui o Livro dos Espíritos, vai clicar aqui do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, poder oculto, talismãs feiticeiros, e vai digitar, anote aí porque eu tenho de cabeça, você vai esquecer. Cliquei no lugar errado. 556. Vamos ver se ele deu tempo ainda de abrir. 556. Vamos ali? Aí ele fala, tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato, o poder magnético pode chegar até aí, que é o poder de cura. Aí ele tem agora o estudo sobre o passe. Você está preparada? Olha aqui. Vamos passar? Então, pode começar. E ainda não botamos tudo. Então você pode chegar aqui, você vai descobrir algo interessante. Kardec coloca o passe como deve ser, como uma prática científica. E diga algo aqui que o movimento não diz. É assustador o que ele diz aqui. E eu posso até dizer onde. Nessa aqui, ó. Da mediunidade curadora. Essa de Revista Espírita, setembro de 65. Não vou entrar aqui porque não é o tema. Mas você vai ver ele discutir que passe pode fazer mal. Já ouviram alguém falar disso? Ele diz que é uma irresponsabilidade tomar passe de qualquer um. É uma imprudência, não é irresponsabilidade. Tomar passe de qualquer um. Porque é uma coisa científica. Você mostra que o passe é o reflexo de combinação de dois fluidos. Do fluido que você produz com o que o espírito produz. E ele mostra que essa combinação... Imagina, se você está mal, nervoso, chateado,
O fluido que você emite tem todas as características das suas emoções. Dar passe no alguém pode fazer muito mal. E a gente não escuta isso, né? As pessoas, não, mas eu oro aqui, Kardec jamais transformou o passe num ritual que todo mundo tem que tomar e de qualquer um. Isso não existe, isso existe no movimento espírita, não existe na obra kardeciana. E aqui nesse texto ele discute contra isso, na Revista Espírita, e diz que é uma imprudência tomar passe de qualquer um, que o passe pode fazer mal. Porque ele trata a coisa cientificamente, não como ritual. No ritual é assim, não, mas ali Deus está vendo, Deus protege. Entrou na casa espírita, sim. Então na casa espírita você não pega infecção, beija um adético, pega sangue dele. Eu estou na casa espírita, como um elemento estragado na casa. Ninguém nunca comeu um elemento estragado na casa espírita e passou mal, não, nunca, né? Isso nunca aconteceu. Tem caso da pessoa passar mal. Uma vez eu vi um caso de uma pessoa passou mal, foi para o hospital durante a minha palestra. Deve ser o Cosme, que é obsidiado. Mas eu estava numa casa espírita. As pessoas não têm infarto na casa espírita. As pessoas não passam mal na casa espírita. Isso é uma ingenuidade, é tratar a coisa de respeitando uma ciência. A ciência tem leis. O passe, Kardec estuda as leis sobre ele. Como é que se dá a combinação fluídica, como se dá a transmissão fluídica, de que maneira a qualidade do fluido é colocada. E que pode fazer mal se essas combinações... Isso é ciência. Ciência você diz como funciona e os efeitos. Injeção é um negócio muito legal, não é? Depende do que você está injetando em você, né? Reze bastante, tome uma injeção de uma substância venenosa e reze, esteja na casa espírita que você tem muita fé. Vamos parar com essas ingenuidades que o Kardec jamais admitiu. Jamais, porque isso é ciência. Ciência, você tem que conhecer as leis, como funciona. Mas, claro, o indivíduo pode tratar o passe religiosamente, eu respeito. Aí eu já nem quero discutir com ele. Se ele considera o passe algo religioso, ele quer tratar religiosamente, eu respeito. Ele não quer discutir comigo. Mas aí eu respeito. Agora, ele me dá o direito de não concordar com ele. Do mesmo jeito que eu respeito, ele tem que me respeitar. E eu não vou entrar na discussão com ele. É nesse sentido que eu quis perguntar. Sim. Leia. Então aqui, ó, você tem aqui, ó, vai dar aí, vai gastar um tempinho para ler, muitas horas, mas vale a pena. Anotou? Pegue aqui, é o mais completo estudo sobre passe que a gente já identificou até agora nas obras de Kardec. Só que ainda tem mais coisa para colocar, não acabamos não, mas já botamos bastante aqui. E aqui tem coisas incríveis, como essa que eu estou falando, Kardec falando que o passe pode fazer um grave mal e que é uma imprudência tomar passe de qualquer um. Mas na religião a gente cria, todo mundo vira missionário, né? É essa coisa do religioso, você vive assim, você tem que respeitar o cara, você não pode discutir com ele, ele acredita naquilo tudo, ele não quer discutir o assunto. Aí ele vem, Deus pode, aqui está protegido. Bem, então por que um bandido entra na casa de uma mulher religiosa e caridosa, mata a filha dela grávida, ou mata ela grávida? Ela ama, ela tem... É como se a gente é muito ingênuo, né? A gente não para pensar que em qual lugar que não é sagrado. A mania de lugar sagrado. Qual lugar que não é sagrado? Me aponte um. Tudo é obra de Deus. O universo inteiro é divino. Que história é essa de achar que um lugar é sagrado, o outro não? E isso é uma loucura, porque se Deus fez o universo, se o universo é obra dele, não tem um lugar que não seja sagrado. Então a gente cria essas coisas, a gente vai tratando a coisa sem refletir. Se a pessoa quer assim, você não vai... Ou você, se ela quer discutir, ou seja, se ela está disposta ao diálogo, à discussão, você produz um argumento. Mas se ela começa, não, mas eu acredito nisso, então fique você com a sua crença, eu te respeito, a discussão para. Porque a gente está discutindo, não disputando. Se o sujeito já está acreditando naquilo tudo, ele acha que aquilo tudo é a verdade, ele não está disposto a ouvir o argumento, o que você faz com ele? Respeita. E não tem que tentar mudar o sujeito, a que ele aceite o seu ponto de vista. Isso é um desrespeito. Tem que ficar impondo o seu ponto de vista a ninguém. Então você aprenda logo. Entrou numa discussão dessa com um cara, não, mas está lá na obra tal, eu acredito nisso, então fique com Deus. Ele não está disposto a refletir sobre o que ele leu, ou sobre o que alguém propôs. Ele quer simplesmente aceitar sem reflexão. Você o respeita, você não tem que violentá-lo, discutir com ele, perder seu tempo. Ele está bem na crença dele.
Ele acha que ele está certo, então, paciência. Agora, você tem o direito de ter o seu ponto de vista. Veja, todo mundo que transmite e recebe tem o livre exame, o livre arbítrio, o raciocínio, não posso dispensar disso. Eu não estou convencido. Kardec produz os argumentos aqui. Muito bem feitos. Vale a pena ler os textos que estão aqui sobre o passe. A gente lê pouco a revista espírita. Na revista ele dá exemplo, ele discute, um leitor manda para ele lá a proposta de fazer o passe para todo mundo. Você vai ver ele discutindo isso aqui. Só não tem contraindicação a prece, por definição de prece. Porque Kardec define a prece de forma muito curiosa. Orar é entrar em comunicação com Deus. Portanto, a prece não pode ter contraindicação. Veja que ele é muito cuidadoso. Eu não estou dizendo que você pensar ou refletir não tem contraindicação, não. Se você pensar num espírito ruim, ficar vibrando para ele define prece como ato de comunicar-se com Deus. Por isso que ela não tem contraindicação, você pode recomendar sempre. Se alguém falar assim, não, mas a minha prece é para o espírito mal, então você está usando mal o nome, isso não é prece. Isso é sintonia com o espírito mal, comunicação com ele. Kardec não chama isso de prece, porque ele define a palavra prece como o ato em que o ser se coloca e procura se colocar em comunicação com Deus. Isso ele chama de prece. Hein? Sim, para pedir para um espírito mau, nós devemos fazer muita prece para um espírito mau. E não por ele, né? E não para ele, né? Peço para ele a Deus e não exatamente entra em sintonia com ele. Tá certo? Então essa é uma diferença importantíssima. Então a gente diz, que não tem contra... Qual é a terapia colocada por Kardec que não tem contraindicação? A prece. Por definição da prece. Porque se ele tivesse colocado a prece como um ato de comunicação qualquer, ela teria contraindicações, quando você entrasse em comunicação com o espírito mal. Mas ele não define prece assim, ele define a prece um ato de comunicação com a divindade e com os bons espíritos. Por isso a prece não tem contraindicação. Por isso ele recomenda como uma prática que você deve praticar sempre. Por isso ele tem um capítulo inteiro no Evangelho em que ele trata da prece. Com um detalhe além de O Livro dos Espíritos, para que você entenda o que ele está chamando de prece. Agora, o passe não. O passe é uma troca fluídica. Como troca fluídica pode ser fluido bom ou fluido ruim. Então, como você define o passe como uma troca de fluidos entre espíritos, você pode ter o bom e o ruim. Se tivesse definido o passe como uma troca de fluidos bons, aí você poderia dizer que o passe não tem contraindicação. Mas não é essa a definição do passe que se deu antes de Kardec, nos magnetizadores. Era uma troca fluídica, que pode ser boa ou pode ser ruim. É o que o Kardec estuda. Por isso o passe pode ter efeitos ruins, porque é uma troca de fluido, depende de quem dá o fluido e de quem recebe. E aí ele pode fazer mal. Bom, voltamos aqui, onde eu estava, aqui, né? No 14. Aí ele diz, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. Então ele é uma ciência de observação e não produto de uma imaginação. Depois ele vai discutir em vários textos, que a gente não vai mostrar aqui, porque não dá tempo, de que o Espiritismo também é uma ciência, mas de uma filosofia, o que ele demonstra aí. Por que ele não pode ser uma ciência e uma religião? Por definição de religião no sentido usual. Nenhuma ciência pode ser uma religião no sentido usual. É só você olhar o que tem numa religião. Dogmas, verdades indiscutíveis. Tem numa ciência? Não. Tem numa religião? Então uma ciência não pode ser uma religião. Profetas que falam em nome de Deus, tem numa ciência? Não. Tem numa religião? Sim. Práticas exteriores de adoração e culto, tem numa ciência? Não. Tem numa religião? Sim. Sacerdotes, tem numa ciência? Não. Que são aqueles que falam em nome de Deus, que representam o pensamento, tem numa ciência? Não. Qualquer cientista é criticado, nenhum deles fala em nome da ciência. A ciência não tem porta-voz. Então, algo pode ser uma ciência e uma religião no sentido usual? Não. Não pode por definição. O que é um é definido no sentido usual e entra em contradição com o outro. Então não pode, por definição. Não tem como poder ser as duas coisas. Então,
Por isso é que ele não vai usar nunca a expressão. Eu digo que quando a gente usa a expressão sem tomar cuidado, a gente entra em contradição. É como eu dissesse assim, o Espiritismo é uma ciência e uma religião. Então o Espiritismo tem dogma e não tem dogma, né? Porque se eu digo ele é uma ciência, ele não tem dogma. Se eu digo ele é uma religião, ele tem dogma. Então a minha frase é contraditória o tempo todo. Eu digo assim, o Espiritismo é uma ciência e uma religião. Então eu estou dizendo que o Espiritismo tem verdades absolutas. Não tem. Se ele é uma ciência, não tem. Se ele é uma religião, tem. O Espiritismo, ou seja, as palavras entram em contradição pelas definições dela. Então eu não posso dizer que ele é as duas coisas. Imagina, é uma coisa maluca. Quando você vai na academia, o acadêmico, eu vivo na academia, eu sou pró-reitor de uma universidade e encontro isso toda hora com os materialistas, né? Porque quando eu falo que o Espiritismo é uma ciência, eles me batem, né? Mas como? Ele é uma religião? Como? Uma religião nunca pode ser uma ciência? Aí eu tenho que engolir, não, dizer é uma ciência, não é uma religião, mas aí ele fala, não, é uma religião, aí a discussão. Então eu tenho que dizer, não, é uma ciência, por isso ela não é uma religião. Ou seja, é por ser uma ciência que ela não é uma religião no sentido usual do termo. Tá claro? Quer dizer, parece uma questão de palavras, mas é uma questão de palavra irrelevante, porque a palavra não vem sozinha. A palavra vem com aquilo que a define. Por isso que a revelação não vem sozinha, é uma revelação. O que você está chamando de revelação? A palavra nunca vem sozinha, ela vem com seu significado. Ou você me diz o que você está trazendo com a palavra, ou você me deixa numa enrascada. Como você perguntou lá, o Espiritismo tem dogma? Ou você me diz o que está vindo com a palavra dogma, ou a minha resposta pode ser sim ou pode ser não. Depende do que você está trazendo com a palavra. A palavra não vem sozinha, ela vem com seu significado. Ou você me mostra qual é o seu significado, ou a resposta não pode ser dada. Ou a resposta pode ser ambígua, pode ser sim ou não, dependendo do que você traga. Ah, não, mas religião é religare, vem do latim, não sei o que, significa que os indivíduos se ligam entre si. Bom, mas aí tudo é religião. Kardec chega a dizer, até a política é religião, porque ela liga as pessoas. Um partido é uma religião, né? Porque o que liga o partido? Aqueles seus conceitos, aquelas suas propostas ligam. O clube de futebol, as pessoas se ligam pela paixão ao Corinthians, o amor à camisa. Então, Kardec vai dizer isso. Amanhã a gente bota a mensagem. Não usando a expressão Corinthians, eu estou dizendo, vai dizer a ideia de que, se você usa a religião nesse sentido, o que não é, né? Fica até difícil você imaginar algo que não una as pessoas em alguma proposta que não seja uma religião. Kardec fala religião da família. A família é uma religião nesse sentido. Porque as pessoas se unem em torno da família, dos laços familiares. Então, no sentido etimológico, Espiritismo é religião, mas aí ele não difere de quase nada. Agora, no sentido usual, não é por isso. Então ele faz questão de criar essa distinção. Mas se alguém me pergunta, esse é o meu problema que eu vivo sempre. Em geral eu digo não, porque a pessoa que me pergunta o que é uma religião, ela traz o significado usual. Mas esse ele se mantém. E, Claro, porque ela traz o significado usual. Eu vivo com uma, né? Protestante, já disse aqui, né? Para ela, a religião tem um significado muito claro. E de vez em quando, uma vez ela foi comigo no grupo espírita. Ela disse para mim assim, nossa, igualzinha a minha religião. Aí que caiu a minha ficha. Eu falei, meu Deus, pior que ela tem razão. Nós estamos fazendo igualzinho. Porque uma pessoa fala, um mundo de gente escuta, depois alguém lá faz alguma coisa, toma uma aguinha, vai todo mundo embora. Ela falou, igualzinho no meu templo. Eu fui com ela no templo, igualzinho. Só que é o pastor falando, e tem a água lá também que ele distribui. Igualzinho. Ela falou, nossa, a sua religião é igualzinha à minha. Só as coisas que estão falando lá que não batem muito, mas o resto é igualzinho. Aí me caiu a ficha, Mas então, não tem religião. O que eu estou dizendo, qual é o sentido da palavra? Como se você carrega a palavra no sentido usual, eu tenho que dizer não. Isso se você adotar o Espiritismo Allan Kardec, mas você pode dizer o seguinte, não concordo, como muitas pessoas disseram para mim, Cosme, eu não concordo com você. Eu falo, tem razão, qual é a noção de Espiritismo que você está usando, a kardeciana? Eu estou usando a kardeciana, que está aí, eu mostro o texto. Mas a pessoa pode usar uma outra, existem tantos espiritismos. A palavra teve uma polissemia tão grande que hoje você não consegue mais dizer. Se você vai lá no templo, se você vai em muitas casas espíritas do Brasil afora, não difere em nada rosa qualquer. Pode ir, um montão igualzinho. Então aí você tem que respeitar isso.
Sim, inclusive esse é um ponto que eu não ia tocar agora, mas o Beto levantou bem, é bom, importante lembrar, mas foi muito importante lembrar, eu ia tocar um pouco depois, que é a ideia de que muitos médios da Sociedade Espírita de Paris eram religiosos. Vem cá, você não pode ser física e católica? Bióloga e católica? Botânica e católica? Você não pode ter uma ciência e uma religião? Os médios vários da Sociedade Espírita de Paris eram. Por quê? Porque eles não conseguiam, eles achavam que era importante ir lá ao templo, fazer suas preces no templo que eles acreditavam, e no entanto eram médios da Sociedade Espírita de Paris. Vários, inclusive, receberam no final lá os padres para fazer o momento final da morte, foram enterrados como católicos e tudo mais. Porque o Kardec sempre diz, espiritismo é uma ciência, questões religiosas não se trata aqui. Se o médium quer ter a sua religião católica protestante, é problema dele. Nós aqui estamos fazendo uma ciência. E aí eu brinco sempre, dou esse exemplo, eu falo, eu sou físico. Eu não poderia ser físico e católico? Poderia, nenhum problema. Eu não sou católico porque eu tenho uma formação em que eu não gosto de religião. Problema meu, eu não gosto de religião. No sentido usual do termo, não de religiosidade, de Deus, de fraternidade, tem nada a ver. Eu não gosto de coisas que você não pode criticar, eu não gosto de coisas que você tem que fazer prática sem saber por que está fazendo, por que você senta, levanta, faz isso, eu não gosto. Eu gosto de tudo racional, discutido. Eu tenho o perfil de um filósofo, de um cientista. Então eu não gosto de religião, problema meu, cosme, eu não gosto. E tudo que tiver com isso eu não quero. Problema meu. Não estou dizendo com isso que a religião é uma porcaria. Não tem nada disso. Eu não estou julgando o valor da religião. Quem quer religião é uma crença. A pessoa gosta da crença, segue, eu respeito e admiro. Imagina, eu conto sempre o exemplo da minha mãe, né? Católica fervorosa, morava no estado do Rio, morreu agora recentemente, em abril desse ano, e eu sempre que ia à casa dela, ela me mostrava, eu admirava, e sentia lisonjeado. Ela tinha a santa dela, Nossa Senhora Aparecida, que ela orava, e tinha o meu retrato ao lado da santa. Ela dizia, meu filho, todo dia eu oro para você. Eu peço a Nossa Senhora Aparecida que o ampare e que o proteja. Eu sentia muito feliz, dizia, continue orando, mamãe, que agradeço muito a senhora pela sua prece. Imagina. Bacana isso, lindo, maravilhoso. Eu vou desrespeitá-la, dizer, não, ela acredita naquilo, faz parte de sua crença, é importante aquilo para ela. Então, eu respeitava, admirava e adorava. E jamais disse para ela, não, tira essa santa daí, não precisa dar. Pelo amor de Deus, isso é um desrespeito à crença dela. O Espiritismo não trata disso. Kardec é muito lúcido. O Espiritismo é uma doutrina ciência. Ciência não tem que entrar nessas questões de foro íntimo. Questões que não são discutidas, que não podem ser debatidas, que não podem ser criticadas, são questões de foro íntimo. É como o cara chegar para você e falar assim, você gosta de pepino por quê? Ah, vai tomar banho, eu gosto de pepino. Ah, mas eu não gosto de pepino, eu gosto de pepino porque eu gosto de pepino. São questões de foro íntimo. Vai discutir porque que o cara... Questões de gosto, de foro íntimo, você tem que respeitar. Eu gosto de pepino, que legal, eu detesto. Eu adoro pepino. Eu peguei o exemplo do pepino, mas não presta porque eu adoro pepino, né? Então a pessoa... Mas é questão de foro íntimo, questão de gosto do que a pessoa quer. Você não vai violentá-la, ofendê-la, não. Não tem nada de mais ou de ruim a pessoa ser religiosa. Nada de ruim nisso. É a crença dela. Então, quando a gente fala que o Espiritismo é ciência, nós não estamos criticando a religião com isso. São coisas distintas, diferentes. E Kardec era muito lúcido, jamais criticou as religiões. Religião é religião, ciência é ciência, são coisas diferentes. E os médios, vários eram religiosos. Por isso que ele proibia, quando o cara levantava, vamos criticar um dogma católico. Aqui não se trata disso. Isso aqui é uma ciência. Dogmas religiosos não fazem parte do nosso objeto de estudo. Tanto que ele recomenda em viagem espírita a não fazer a prece do Pai Nosso em reuniões. Em reuniões em que você tem as sociedades múltiplas. Pega, por exemplo, São Paulo, para citar. Paris. Se você visita Paris, você sabe. Paris é a cidade universal. Em cada esquina você encontra, se você parar 5 minutos numa esquina em Paris, você deve encontrar umas 200 nacionalidades diferentes passando por ali. Paris é uma cidade universal, já na época dela era. Mas se você chegar numa reunião de estudos espíritas e começar a fazer prece exaltando Jesus, para o muçulmano lá, ao muçulmano, peraí, por que não faz isso com Maomé? O outro lá, por que não faz com Moisés? Kardec, na viagem espírita, tem todo cuidado. Você deve evitar criar suscetibilidades, Agora que todos oram.
Orem, cada um ore. A oração é fundamental. E a oração é fundamental porque ela é um princípio da ciência espírita e não da religião espírita. Tem pessoas que às vezes dizem, Cosmo, eu tenho que dizer que é uma religião porque senão eu me sinto mal. É como se eu não adorasse Deus. Eu falo, bom, tudo bem, você se sente mal. Eu digo que não é e me sinto muito bem e adoro Deus e oro e respeito. Não preciso da palavra religião para me dar essa sensação de que eu acredito em Deus ou coisa de não. Mas tem pessoa que precisa ser respeita. Já tive amigos que disseram, eu não consigo, se eu não disser que é uma religião, eu me sinto mal, eu preciso ter uma religião. Eu falei, então fica com Deus, com a sua religião, que coisa linda. Não tem nenhum problema nisso. É isso que eu ia comentar, e para mim eu fui buscar a aceitação disso quando eu percebi, mas qual era a religião de Jesus? Claro, claro. Um exemplo, né? Sim, sim. Muitos viviam muito bem, fazendo Claro. as coisas como na lei divina, né? Claro. Depois criou esse conceito. Claro. Para a sociedade é ruim, cara. Qual que é a sua religião? Não tem religião, já aquele, Claro, claro. aquele chavão, né? Não, mas o que eu estou dizendo, cada um do jeito que que a palavra lhe pesa e da palavra lhe significa. Se o indivíduo significa para ele religião, a ligação com Deus, ele quer dizer que ele é espírita, e é uma religião, é a visão, ele está citando, nós vamos botar depois o texto de Kardec, em que ele fala, espiritismo é uma religião no sentido etimológico do termo. Mas ele diz, nunca utilizamos essa palavra, ele vai dizer o texto, eu vou botar daqui a pouco, nunca utilizar a palavra porque essa palavra tem um sentido próprio, que o espiritismo não tem. Por isso a gente nunca usou, porque ela já tem um sentido usual, forte, ao longo da história da humanidade ela tem um significado, o espiritismo não é isso, ele é uma ciência. Então, como ele não tem esse significado, ele preferiu nunca usar essa palavra. Mas aí o povo fica bravo comigo, porque eu estou dizendo que o espiritismo não é religião. Aí eu digo, no sentido usual, eu digo não, Kardec disse, estou só repetindo. Mas parece que incomoda, parece que a pessoa carrega um peso. Aí eu respeito, o fulano que carrega o peso que precisa dizer, você tem que respeitar. Você não tem que invadir a crença íntima dele. A crença íntima dele responde ele. Aí não tem o direito de invadir a privacidade da crença do sujeito. Isso seria não ser espírita, violar o princípio de caridade. Caridade manda você respeitar a crença alheia, o que o indivíduo acredita, o que é legal para ele, importante. É um dever nosso respeitá-lo. E jamais fazer julgamento de valor. Dizer que ao ter uma religião, que ele é pior do que você. Aliás, tem muito religioso que é muito melhor do que a gente. E tem muitas pessoas religiosas que desencarnam e avançam e chegam no plano espiritual em condições muito melhores do que muitas pessoas que não são religiosas. Como tem o contrário, que tem muito indivíduo que não é religioso, que desencarna em situação muito melhor que muitos religiosos. Por quê? Não é isso que conta são os seus valores éticos, morais, a forma como vive, como Kardec coloca. É o fora da caridade, não há salvação, não é o fora da crença. Então, mas aí se você me pergunta, o espiritismo de Kardec, eu mostro o texto. Então as minhas palavras, eu estou mostrando a palavra de Kardec. Se o sujeito discorda, me mostra onde é que Kardec diz diferente, para eu poder parar de dizer que era Kardec que disse. Por isso que eu digo, a gente está estudando aqui os textos de Kardec. Então eu tenho que botar o texto dele. Eu faço questão de botar o texto, porque tem gente que fica assim, o Cosme disse. O Cosme não disse nada, eu estou dizendo aqui o que está no texto. Se eu estou lendo mal o texto, me corrijam. Você está lendo mal. Então, pode ser que eu esteja lendo mal. Então vocês me corrijam, por favor. Eu não sou tão cabeça burra que não aceito, não. Eu me corrijo muito. Então, aqui nós vimos. Estava escrito lá em cima, aqui, volto a dizer que o espiritismo é uma ciência de observação e não um produto da imaginação. Bom, agora ele vai mostrar esse exemplo de como se cria. Como se cria algo, como se criou algo nessa ciência, de que maneira essa ciência vai sendo construída. Olha que exemplo interessante, tem que descer um pouco. Se temos um exemplo, passa-se no mundo dos espíritos um fato singular, de que seguramente ninguém houvera suspeitado, o de haver espíritos que não se consideram mortos. Pois bem, os espíritos superiores que conhecem perfeitamente esse fato não vieram dizer antecipadamente: há espíritos que julgam viver ainda a vida terrestre, que conservam seus gostos, costumes e instintos. Provocaram a manifestação de espíritos dessa categoria para que os observássemos. Tendo-se visto espíritos incertos quanto ao seu estado, ou afirmando ainda serem deste mundo, julgando-se aplicados às suas ocupações ordinárias, deduziu-se a regra. Ou seja,
você dialogando com os espíritos, e o cara começa a descrever que ele acha que vive igualzinho na Terra, então você deduziu, há espíritos que pensam que vive igual na Terra. É curioso, por exemplo, Kardec tem um diálogo com um espírito que vocês podem pegar aqui no GEAC e botar assim, gastrônomo, no IPEAC, gastrônomo. Aí é um diálogo com um espírito que era um indivíduo que na vida tinha sido dedicado aos prazeres da comida, fundamentalmente. Adorava comer. Muito diferente da gente, né? Apreciava a boa comida, né? Só que ele apreciava, às vezes, um pouco mais que a gente. Comer era a sua principal ocupação. Então, Kardec, esse espírito se manifesta, e Kardec conversa com ele. E ele já começa a falar, aqui não dá não, aqui não tem boa mesa. Né? Ele não gostou muito de ser chamado na sociedade, porque ele já não viu a mesa, que dê a mesa farta. Então, Kardec pergunta para ele assim, você tem estômago? E ele fala, tenho. Aí você fala, peraí, está havendo um problemão. Porque lá no Livro dos Espíritos, no item 257, ensaio teórico da sensação dos espíritos, Kardec e os espíritos dizem que no espírito não tem órgãos. E o gastrônomo diz, tem estômago. Kardec podia continuar com a pergunta, você tem certeza que tem estômago? Não, ele faz uma pergunta genial. Mostra o que é o cara que sabe perguntar e sabe interagir com os espíritos. Você sente necessidade de comer? Não, não sinto necessidade de comer. Sinto desejo. Bom, aí, vejamos agora para a gente entender todo o processo. Uma coisa é a aparência, outra coisa é o órgão. O órgão dá a função. Se ele tivesse estômago, ele teria a necessidade de comer. Você já viu alguém sem estômago que não tem necessidade de comer? Aliás, a natureza é tão sábia. O que acontece, tem algum biólogo aqui, quando não existe uma função? O que acontece com o órgão? Desaparece. Aliás, eu estou achando que cabelo deve ter a ver alguma, está perdendo a necessidade, todo mundo vai ser careca, viu, Gilberto? E a gente simplesmente está antecipando o futuro. A gente sabe que é o órgão que dá a função. O gastrônomo diz, não tem necessidade de comer, porque ele não tem estômago. Se ele tivesse estômago, ele teria necessidade. Mas por que ele diz que tem estômago? Ele aparência, ele acha que, ele pensa que tem estômago. E ele até se olhar para si, ele vê um estômago. Porque isso está na mente dele. O desejo de comer forja nele a estrutura que ele quer. Mas ele não tem estômago como órgão que tem a função de comer. Isso é um detalhe muito importante quando vocês estão lendo as obras. Muito cuidado da aparência com a função. Os espíritos têm a aparência de sua mente, mas não a função dos órgãos corporais. Muito cuidado com isso, porque essa é uma das coisas que a gente encontra em muitas obras mediúnicas, descrevendo os espíritos com órgãos e com funções. Não são com órgãos aparências, são com órgãos e com suas funções, criando as necessidades de comer, de respirar. O espírito tem pulmão. Tem várias. E Kardec discute isso em 257, com propriedade, e na Revista Espírita tem vários textos. Só que a gente construiu um espiritismo à la brasileira. Kardec joga fora. À la brasileira. E nós criamos os órgãos e as funções. Aí botamos pulmão, estômago, aparelho digestivo incompleto. Vocês vão encontrar em várias obras os espíritos têm aparelho digestivo, mas não tem intestino, porque não defectam. Coisa curiosa, né? Entra, mas não sai. Alguns autores, porque hoje eu já descobri alguns autores modernos que já botaram os órgãos intestinos sair. É porque alguns botaram pulmão, estômago, tudo mais. Não botou intestino, nem órgãos genitais. Esses autores mais modernos que estão saindo aí já completaram. Botaram intestino e órgãos genitais. O espírito fica até grávido. Tem vários textos aí dos espíritos descrevendo os espíritos que engravidam. Você vai rir e achar que isso é piada, mas se botou o estômago, o pulmão, por que não pode ter órgão genital? Por que não pode ter intestino? Você já começou a botar órgão? Vai adiante, né? O cara foi mais. Então, são as criações, você vai um pouco mais. E aí vai, hein?
Eles devem ter gerado uma célula tronco, né? Não, e aí você vai e a coisa não para, porque aí você botou. Então Kardec é muito lúcido, ele não vira para o gastrônomo e pergunta de novo se ele tem estômago, porque ele ia dizer, claro que tem, mas o Kardec é muito sábio, porque o espírito vai olhar para si. Se você perguntar para o espírito se você tem braço, tem braço, tem perna. A aparência com braço e perna é humana. Aparência não significa função. Kardec discute no capítulo, na pergunta 257, os espíritos têm olhos? Claro, eles se aparecem com olhos, mas têm olhos não, porque eles não enxergam com os olhos, então olha para quê? Quando eu pergunto, os espíritos enxergam? Enxergam por onde? Pelos olhos? Não tem olhos para enxergar, enxergam por todo o ser. Então aqueles olhos são aparência de olhos, não são olhos no sentido de função. Você tem olhos e enxerga por onde? Pelos olhos, porque o órgão dá a função. Então, aquilo ali não são órgãos, por isso você vai entender porque ele pode falar ao mesmo tempo que os espíritos enxergam e ao mesmo tempo dizer que ele aparece com a forma humana, com braços, olhos e rosto, e ao mesmo tempo ele diz que não tem órgãos. Aí você pensa que é uma contradição, né? Você fala, bom, se não tem órgão, como é que tem uma cabeça, um braço, um rosto, olhos? A aparência, não a função, portanto não tem órgão, porque o órgão só existe para produzir a função. Se eles tivessem olhos, você poderia cegá-los. Basta enfiar o troço no olho dele lá, e se não é matéria, enfia um fluido lá para cegar o sujeito. Tem olhos, ele enxerga pelos olhos. Então Kardec pergunta aos espíritos. Aí o Kardec pergunta numa lucidez, leia o item 257. Mas como é que eles percebem então? Não podemos explicar. Kardec diz, eles enxergam, eles têm as nossas sensações, só que não são pelos mecanismos que nós conhecemos. Não tem, portanto, nossos olhos. E não é possível explicar isso. Ainda não compreendemos de que maneira eles enxergam. É a ciência. Eu não consigo entender até aí. Até aí eu paro. E é claro que quando você vai além, você começa a criar essas especulações. Aí um vem e coloca o estômago, o outro o pulmão, o outro o intestino, vem o outro e coloca o pênis, e aí vai aumentando. Por quê? Porque na hora que você começou a colocar igualzinho ao corpo, você agora renunciou à tese do Kardec de que você não consegue explicar. É por um mecanismo desconhecido. Você já criou um mecanismo conhecido. Você veio e pegou um mecanismo conhecido e botou para explicar. Mas se fosse esse mecanismo, os espíritos lúcidos de Kardec teriam dito, olha, enxerga pelos olhos. Ah, eles disseram, enxerga e não é por olho, não tem órgão. Ah, então como? Não podemos explicar. O mecanismo não é análogo da Terra. Aí a gente vem e cria mecanismo análogo. Aí as pessoas ficam bravas comigo porque eu prefiro a proposta kardeciana, de bom senso, de lucidez. Então, aí você me pergunta, então como é que eles enxergam? Leia 257, enxergam por todo o seu ser. Não tem olhos para enxergar. Se tivesse olhos, olha como é que são os olhos. Eu não sei o que está se passando atrás. Então Jesus estivesse olhando para lá, ele não viu o que está acontecendo atrás. A gente não percebe que ao colocar órgãos análogos aos nossos corpos, nós temos que criar leis parecidas de funcionamento. Então você tem uma fisiologia análoga. E aí você tem um problemão para você trabalhar essa fisiologia. Você tem mil problemas que vão surgindo daí. Aí na hora que você cria isso, você vai criando o quê? Questionamentos irrespondíveis. E você vai saindo do que o Kardec fala além da ciência. Você vai para o terreno da especulação. Kardec é muito seguro, você tem que ir, já eu vou mostrar o item aqui, você tem que ir até onde dá para ir numa ciência. Se você perde o controle, você sai da ciência, vira especulação, você não tem mais controle de verdade. Se você me perguntar assim, tem razão o espírito que disse que tem estômago, que tem pulmão, e não tem razão o espírito que disse que tem intestino? Suponhamos, você me perguntasse, eu diria, como é que eu vou saber? Me dê qual é o critério. Porque aquele que disse que tem estômago e não disse que tem intestino, não disse nenhum critério. Não estabeleceu como isso se dá. O outro também não. Então qual é o critério? Em qual que eu acredito? Você vai usar o critério da autoridade, você vai dizer assim, aquele que disse que tem intestino foi uma mensagem do médium tal. O outro que disse que não tem é do médium tal. Isso é critério de autoridade. Se eu não tenho um critério científico de distinção, vira o quê? Critério de autoridade. Eu saio da ciência e vou para onde? Para a religião. Onde cada um propõe uma ideia. Daqui a pouco um é mais criativo a propor outra coisa. E cada um vai inventando uma ideia diferente. Você não tem mais o controle da observação e da experiência.
perdeu o controle. Na hora que você perdeu o controle, vale o mais criativo, né? E cada um vai. Aí de vez em quando alguém me conta, fala, estão sendo mais criativos. Aí eu sempre pergunto quando as pessoas questionam esses autores modernos que estão sendo mais criativos. Eu digo, tente provar que eles estão errados. Na hora que você tenta fazer isso, você vai descobrir que você fica numa enrascada. Você nem consegue provar que eles estão errados e nem que os clássicos dos médios mais tradicionais estão certos. Aí você fala, viu para onde Kardec não foi? E que esses espíritos, através dos nossos médios, foram? Por que Kardec não foi para lá? Porque não tem mais controle científico. Fica tudo opiniões. E cada um sugerindo o seu sistema, e você perdeu o controle. Aí você esquece Erasto. É preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única falsidade. Na hora que você abre a brecha para uma coisa entrar, abriu a porteira, pode passar um montão de coisa. Você não tem mais critério de distinção entre o que é verdadeiro e o que não é. Aí você vai além da ciência, você começa a fazer especulação. Claro que todo cientista faz especulação, mas sempre que o cientista faz uma especulação, o pessoal diz, olha, isso aí está além da mecânica quântica. A mecânica quântica, você pode especular para aí, porque todo mundo gosta de especular, mas você já saiu da ciência. A ciência vai até aqui, a partir daqui já não é mais. Até algumas especulações dessas podem ser verdadeiras, só que você não consegue saber qual especulação é verdadeira, qual é falsa. Ou seja, você saiu do terreno da possibilidade de verificação da verdade. Aí se você for para esse terreno, a gente deixa de fazer ciência. É gostoso, eu também tenho as minhas especulações. O grupo que estuda comigo sabe, de vez em quando a gente faz o bate-papo do bar, eu costumo fazer umas especulações. Mas eu sempre digo, é uma especulação, que pode ser falsa como verdadeira. Mas eu estou saindo da ciência, estou indo agora para o terreno da especulação. Então aí vem o perigo. Aí quando você lê o Livro dos Espíritos, Kardec não dá um passo em falso, ele é muito preciso. Os Espíritos disseram, isso e justificaram desse jeito. Até aqui eu consigo ir, daqui para lá eu começo a entrar num terreno complicadíssimo. É o que a gente está vendo hoje. Cada hora um cria alguma coisa diferente que a gente não havia pensado. Um criou o desgaste, eu vi uma outra obra que me larraram, porque as pessoas vêm me contar, né? Que o desgaste do perispírito, o sujeito anda e os pés vão desgastando. Ah, vocês estão rindo, não tem estômago? Estômago não desgasta também? Fígado, intestino, deve ter calvície. Por que não pode ter calvície? E as pessoas vão, claro, a gente está rindo, mas não é para rir, é sério. Porque como é que eu vou criar a distinção? Como é que eu vou dizer para o cara não desgasta? Ele fala, você não disse que tem estômago? Se tem estômago, por que não tem pele? Se tem pele, a pele não desgasta, não perde? Então, você não perde pele? O seu pé não desgasta? Ah, se tem estômago e tem perna, não tem pele? Você vai embora. Sabe o que você faz? Você puxa o corpo inteiro. Daqui a pouco chega a conclusão que ele tem tudo que tem no corpo. Pronto. Aí você fala, é assim? Eu não tenho a mínima ideia. Mas nem posso saber se é assim ou se não. Mas me parece muito esquisito. E aí você vai reproduzindo o corpo físico. E aí tudo que os Espíritos disseram a Kardec, num raciocínio muito bem feito, você vai jogando fora. Porque aí aqui, então os Espíritos mentiram quando disseram que os Espíritos enxergam por todo o seu ser. Eles mentiram. E vários disseram isso. Porque se os espíritos têm um corpo igual a gente, eu não enxergo por todo o meu ser. Você enxerga por todo o seu ser? Só pelos olhos. Adoraria enxergar por todo o meu ser, mas não enxergo, só pelos olhos. Porque eu tenho órgão, o órgão dá a função. A gente não percebe que a gente vai cedendo, e você vai além do limite da ciência espírita. Você quer ir? Eu respeito. Mas saiba que está indo nos limites de uma ciência. Você está deixando de fazer ciência. Eu prefiro fazer ciência e ter um montão de resposta que eu não sei, do que eu ficar especulando e ir além da ciência. Religião responde tudo. Você já viu uma religião que não responda tudo que você pergunta para ela? Responde tudo. Ciência, não. Eu sou físico. Tem mais perguntas não respondidas na física do que respondidas. E a gente está acostumado a ter que ciência é para ter questões não respondidas. Você pergunta como o espírito enxerga? Não sei. Só sei, segundo os espíritos, que ele enxerga por todo o seu ser, que não há órgão para enxergar. Não tem olhos. Ah, se não tem olhos, enxerga? Não sei. Ah, mas tem que saber. Não sei. Ah, mas pergunta, já perguntamos, os espíritos disseram, não podemos explicar, o mecanismo não pode ser explicado para você. Aí você fala, esses espíritos estão desviando, ele não diz é mistério, não podemos explicar, não é um mecanismo que possa ser explicado por comparação com a forma como vocês enxergam.
Muito parecida essa ideia de você ter um mecanismo que não pode explicar. Se você for, por exemplo, numa tribo indígena, eu dou sempre esse exemplo. Imagina você indo para uma tribo indígena no interior da Amazônia, que pouco teve contato com gente, e tenta explicar para ele o que é um celular sem levar o celular, ou o que é um aparelho como esse aqui sem levar. Experimenta. Você consegue explicar para ele o que é um computador sem levar um? Nunca. Você vai dizer, olha, é um negócio que fala, ele vai imaginar um papagaio voando. Há uma coisa que sai falando daqui e você escuta do outro lado, ele vai imaginar que é um papagaio que sai voando daqui e vai lá no ouvido. Há certas estruturas, se você tem um mundo cuja estrutura física não é similar à nossa, explicar esse mundo apoiado na estrutura física do outro é uma ingenuidade. A metáfora fica perigosíssima. Porque a metáfora, ela esconde diferenças que você não consegue perceber. E se você fica na metáfora demais, você sai da ciência. Por isso a ciência usa muito pouco as metáforas. Porque a metáfora esconde diferença. Na religião você está cheio de metáfora. E deve ter mesmo. É próprio da religião ter metáfora. Não há nenhuma coisa mal nisso. A poesia é cheia de metáfora. A coisa mais linda do mundo é poesia. Não quer dizer que é por ter metáfora é ruim, não. É próprio dela ter metáfora. A ciência evita a metáfora porque ela quer um pouco mais de precisão. Ela não quer especulação livre. Até o filósofo especula demais do que o cientista. O filósofo vai além. Você lê os caras que escrevem filosofia da matemática, o matemático fala, ih, está delirando. Porque o matemático se detém ao que a ciência matemática ele pode dar, ele não quer ir muito além. Já o filósofo da matemática vai além. Há algum crime um filósofo da matemática ir além? Não, mas ele tem que saber que ele está fazendo filosofia da matemática e não ciência matemática. Você quer ir além da ciência espírita? Vá, mas fique sabendo que você não está mais fazendo ciência espírita, você está fazendo outra coisa. Que pode ser verdadeira, pode ser falsa, pode ser mera fantasia. Então, aí o espiritismo tem muitas perguntas não respondidas. Graças a Deus, por ele ser uma ciência. E às vezes você não se contenta. É tão legal você imaginar que você vai morrer e vai continuar comendo, né? Ou vai continuar vendo com olhos, né? Só que você pensa as coisas boas e esquece as coisas ruins. Imagina cair um cisco no seu olho ou alguém furar seu olho. Isso você não pensa, né? Quer dizer, você pensa as coisas boas, mas não quer saber das outras. Né? Você não passa a pensar como é que são os mecanismos. Então é natural que você tende a reproduzir o corpo do lado de lá. Porque fica mais fácil, você entende tudo, né? Se eu digo para você, você tem um estômago, você come, você tem sono, você dorme, fica muito natural, porque você sabe o que é isso, você tem uma sensação de compreensão naturalmente. Agora, se eu digo, como na pergunta 257, enxerga por todo o ser, tem todas as suas percepções na alma como um todo, não tem órgãos para enxergar, você fala, ih, já não entendi nada. Já não sei como ele enxerga. Já não sei como ele enxerga. Mas você não quer, você quer saber. Essa sensação da gente querer saber tudo. E aí o cuidado, se apressa demais por saber tudo, você engole tudo. Você sai da ciência. Ciência, se o cara quer responder tudo, todo mundo sabe. Já começou a errar a ciência, já começou a se dar mal. Por isso tem que passar passo a passo, ponto a ponto. Então Kardec nunca foi apressado. Ele sempre vai, e cada vez que você postula uma coisa, você tem que ir complicando a teoria. Vou citar um exemplo que eu falei aqui há pouco para vocês verem o que é a construção de uma ciência, já que nós estamos no item exatamente da elaboração de uma ciência. Na hora que você começa a elaborar uma ciência, cada coisa que você coloca vai puxando outra e novas perguntas. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar o exemplo de Rustem, que é um exemplo que você pode pegar o livro e ler. Ele vem e cria a ideia do anjo, a noção do anjo decaído para ele é muito forte. É a ideia de que o espírito reencarna por punição. Por exemplo, ele tem uma vida só espiritual, na hora que ele vai contra Deus, ele é punido com a encarnação. Então esse é um princípio forte de Rustem, que Kardec combate, dizendo que a reencarnação é uma necessidade, não um castigo. Reencarnam todos, espíritos bons ou não é castigo. Apenas, castigo é um tipo de encarnação, e ele explica, até Kardec explica o que significa castigo, hein? Que a palavra castigo tem um significado próprio no Espiritismo que não coincide com o significado católico de castigo. Então, aí a hora que você cria isso, de que o Espírito ele reencarna por punição, você já criou um problema com esse princípio, qual é? Como explicar a reencarnação de Jesus? Hã? Porque aí o cara vem logo, na hora que eu coloco isso, o sujeito vem em cima de mim, mas vem cá, aí Jesus, aí você tem que ter uma saída. Jesus tinha corpo fluídico.
Aí tudo bem, você falou um negócio legal, olha, Jesus tem conflito, bacana, não tem nenhum problema, lógico aí, Jesus tem conflito, tudo bem. Maria e José não tinha, você tem um problemão, e você também disse que eles é perfeito, então você tem aí um problemão para explicar. Por que você tem um espírito puro e perfeito que tem corpo fluídico, que os outros dois que o receberam não tinham? Isso é um problemão. Mas vamos deixar esse probleminha de lado, olha o problemão que você criou, você tem que botar ele na... Vamos pegar agora o outro aqui, bom, ele tem corpo fluídico, né? Maria não. Então Maria não sabia que Jesus era, porque isso está nos textos bíblicos, Jesus era tudo isso. Ela teve criança, então ela tinha que ter uma gravidez falsa, sem saber que era falsa. Portanto, a barriga tinha que crescer, ela tinha que sentir o bebê mexendo na barriga dela. E outro mais, ela amamentou Jesus, então Jesus tinha que mamar o leite, mas ele era fluídico. Aí a obra vai complicando porque eles botam os espíritos superiores desmaterializando o leite. Porque quando Jesus bebia, ele não podia tomar o leite, porque era como fluídico. Então os espíritos desmaterializavam o leite. Tudo bem, mas veja como é que você vai criando uma teoria cada vez mais que uma coisa vai puxando outra, ela vai ficando tão fantástica, que a gente diz em epistemologia, quando a teoria é mais fantástica do que ela quer explicar, você desconfia dela. Eu podia criar uma teoria, quer ver? Maravilhosa, em que eu explico todos os fenômenos espíritas. Eu já fiz isso numa brincadeira com as pessoas. Como é que se cria uma teoria? Eu vou criar uma agora aqui, quer ver? Imagina o seguinte, olha a teoria linda que eu vou criar agora. Eu explico todos os fenômenos espíritas com ela. A teoria é a seguinte: os cérebros se comunicam entre si de forma consciente ou inconsciente, transmitindo à distância todo o conhecimento que cada um tenha, e de geração para geração geneticamente. Admita isso como princípio, que os cérebros se comunicam entre si de forma consciente ou inconsciente, transmitindo todo o conhecimento entre eles, entre esses cérebros, e de gerações para gerações. Eu explico qualquer fenômeno espírita. Qualquer não, tem algum que eu não explico aí, mas vamos explicar um conjunto de fenômenos espíritas. Sócrates se comunicou? Não. O cérebro de Sócrates transmitiu para alguém de sua geração, e esse alguém que está vivo hoje, você consegue achar um descendente do Sócrates, esse cara está vivo, o seu cérebro transmite inconscientemente para mim tudo que tinha no Sócrates. Então quando eu escrevo com toda a habilidade de Sócrates, na verdade é o cérebro. Você pode fazer uma teoria que explica tudo. Aí você fala, pô, mas tá fantástica pra caramba essa teoria, porque os cérebros se comunicam. Você começa a ter um montão de perguntas para responder nessa teoria. Cada vez que você vai colocando uma coisa, o sujeito pega e vai me perguntar, mas como é que os cérebros comunicam à distância? Aí eu ainda não sei, mas se comunica. E aí você vai... Então Kardec mostra no capítulo dos sistemas que é possível criar sistemas que explicam os fenômenos. Por que você não fica com eles? Porque a ciência procura sistemas que sejam mais simples, que sejam que não é tão fantástico, que você não tenha que inventar uma coisa, não que seja impossível que Jesus tivesse corpo fluídico e que os espíritos não pudessem desmaterializar os fluidos. Isso não tem uma impossibilidade lógica, mas é fantástico pra caramba. Tudo bem, você prefere essa teoria? Ou a hipótese menos fantástica de que Jesus tenha tido um corpo normal como qualquer um? Você não precisa criar nenhuma coisa fantástica desse tipo. Só que mais ainda, quando eu digo que Jesus tem um corpo como qualquer um, esse problema da Maria e do José não tem mais, que Maria e José também teve um corpo comum. Então, eu já consigo resolver também esse problema, que o caso, eles têm um problemão, como eles explicam Maria e José sendo perfeito e tendo o corpo de carne. Então, Maria e José sendo perfeito foram punidos depois de perfeito? Então a teoria deles tem uma noção de perfeito diferente. E aí você vai criando sistemas. Claro que você tem que ler o sistema, discutir e ver, olha, o que você vai selecionar? O sistema que lhe parece mais razoável, que condiz mais com o bom senso, com a razão e com os fatos. Bom, você pode criar sistemas. Os espíritos criam sistemas. Aí está um exemplo de um sistema. Essa obra foi psicografada por uma médium e os espíritos assinaram, Mateus, Marcos, Lucas e João, assistido pelos apóstolos. Se for critério de autoridade, de nome, imagina se você usa o critério de autoridade. Pô, Mateus, Marcos, Lucas, João, assistido pelos apóstolos, que é autoridade maior que essa? Então, se você usar critério de autoridade, vale o sistema para o critério de autoridade. Você ficaria com esse sistema e não com o kardeciano. Porque é Kardec. Que
Quem é Kardec? Nem sei. Esse nome é Allan Kardec, Hippolyte Léon, Denis Arrivaio, lá um professor pedagogo na França. O outro não, Mateus, Marcos, Lucas, João, assistido pelos apóstolos. Mas em ciência não tem critério de autoridade. Não é o nome que está assinado, mas a lógica, o bom senso, a articulação do sistema, a sua coerência interna, a ausência de contradições, essas contradições aparentes, como eu mostrei aqui, que Maria e José é perfeito, mas eles não têm, há diversas contradições, são essas estruturas que você vai aprendendo do sistema que você vai escolhendo. Claro que se tiver um rustenguista presente, ele vai defender o sistema dele e eu respeito. Ele acha que o sistema dele é mais coerente. Claro que eu vou continuar perguntando como ele vai explicar essas coisas. Claro, se ele quer discutir. Se ele não quer discutir, aí eu não vou nem perguntar. Ou você está discutindo, ou na ambiente de discussão vale os argumentos. Coloca você o argumento, eu coloco o outro, e é assim que se aprende. A gente aprende discutindo, estou colocando ideia. Como eu estou colocando aqui argumentos contra várias obras mediúnicas que vocês sabem que descrevem os espíritos cheios de órgãos. Vocês podem dizer, o Cosme está aqui criticando um montão de obra. Eu não, Kardec, está lá na pergunta 257. Se você quiser, eu abro aqui e lê lá, não tem órgãos. Agora, eu acho o Kardec muito mais razoável. Opinião minha. Seus argumentos me parecem muito melhores. Por essas razões que eu estou colocando aqui. Mas o sujeito pode achar que essas obras revolucionaram Kardec, como já me disseram. Esses espíritos revolucionaram Kardec, foram além do que Kardec. A doutrina avança, progride, como Kardec disse. E esses sistemas foram um progresso do espiritismo. Eu falo, bom, eu não vejo assim, como progresso. Eu acho que isso são equívocos. Minha posição. E eu dou meus argumentos. Inclusive argumento de análise textual. Que eu podia aqui botar os textos para vocês e mostrar as frases sem sentido nos textos. Várias frases sem sentido. Várias frases com erros científicos. Poderia fazer aqui, pegar o texto, olha essa frase aqui, está sem sentido, tem erro científico. Então, esses espíritos que pretendem superar Kardec cometendo erros científicos desse jeito, frases sem sentido desse jeito, me desculpa, mas eu não posso aceitar. Quem pretenda superar o pensamento de Kardec não pode cometer erros tão graves como a gente mostra que a obra tem. Então, é a opinião do Cosme? Opinião do Cosme. Mas eu estou dando os argumentos, devo ser outro. É discussão ou é religião? Se é religião, eu nem discuto, fica você com a sua, eu fico com a que eu não tenho. E nós ficamos amigos, nos apreciamos, nos admiramos, sem nenhum problema emocional de eu ficar com raiva de você ou você ficar com raiva de mim. Porque ciência não é para você ficar com raiva. Ciência é para discutir a verdade de forma fria, lúcida. A verdade, diz os epistemólogos, ela não tem valor, ela não pode produzir em você a ira. Você está mal. Se a verdade te produz a ira, você está mal. A verdade tem que ser sempre esse espírito aberto, de que você, como diz os grandes filósofos, você tem que ser sempre essa visão. Posso estar errado. O cientista, o filósofo tem que adotar a frase que define a humildade. Posso estar errado. Se eu posso estar errado, eu tenho que ouvir argumentos. Eu tenho que fazer o diálogo, a discussão, porque eu posso estar errado. Então eu posso estar errado nos meus argumentos. Kardec pode estar errado, mas me apresente argumentos. E não descrições. Isso é um passo muito importante, gente. Não confunda argumentos com descrições. Essas obras descrevem, sem nunca argumentar ou fundamentar. Só descrições. Sabem a diferença da descrição para o argumento? A descrição, eu digo, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Mas fundamente. Por que razão é assim? Como você responde isso? Não tem, só tem descrições. É o que acontece com a tese kardeciana da evocação, que é uma tese importante também. Que Kardec dá os argumentos por que tem que ter evocação, a importância dela. Aí vem espíritos contra a evocação, sem nenhum argumento. Sem nenhum argumento. Eu já li todas as passagens que me chegaram às mãos, podem não ter chegado todas, dos diversos espíritos que se manifestaram a partir dos nossos médios contra a evocação, não tem nenhum argumento. A não ser o que a gente chama falácia em filosofia. É perigoso. Isso é falácia. É perigoso tomar injeção, não tome não, viu? Injeção é perigosíssimo. Andar de bicicleta é perigoso, não ande. Andar de carro hoje então, gente,
Não ande. Não tem coisa mais perigosa. Aliás, a estatística mostra que o Brasil morre mais gente em desastre automóvel do que matou na guerra do Vietnã por ano. No ano nós matamos mais do que a guerra do Vietnã matou. Porque é perigoso, mais do que isso. Então, isso não é argumento. A falácia do perigo é conhecida em epistemologia e em filosofia, não faz nenhum sentido. Porque os mesmos... Aí quando você pergunta por que é perigoso, e às vezes algum desses textos diz que é perigoso e diz que é. Por que é perigoso? Aí você lê. Quando você pega o que o indivíduo coloca que é perigoso, se aplica a comunicação espontânea também. É curioso, pega alguns dos autores. Ele diz assim, é perigoso, ele dá por que é perigoso. Você pega aquilo que ele escreveu por quê, e pega agora a comunicação espontânea, não a evocação. Você descobre que também tem o mesmo perigo. Então é proibido comunicação espontânea. Sabe o que é isso? São os espíritos que propuseram proibir evocar os mortos. É proibida a comunicação mediúnica. Porque os argumentos que eles dão contra a evocação se aplicam todos à comunicação espontânea. Então, no fundo, eles estão dizendo para a gente, é proibido comunicar-se com os espíritos. Então, vamos jogar o espiritismo no lixo, porque é uma doutrina que se funda na comunicação com os espíritos, é proibido fazê-lo. E aí esquecem de ler o texto que Kardec colocou na Revista Espírita, chamado Proibido Evocar os Mortos, em que ele discute tudo isso. E uma lucidez impressionante. Usa ali no GEAC, no IPEAC, bota lá, Proibido Evocar os Mortos, que você vai achar os textos de Kardec que tratam disso. Ou seja, é a mesma coisa. A gente não tem, se você está fazendo ciência, gente, você tem que discutir e está disposto a ouvir o argumento contrário. E se convencer ou não, de acordo com a qualidade do argumento. Então, eu sempre digo, me mandem. E as pessoas às vezes me mandam, porque como eu faço palestra sobre isso, de vez em quando uns me mandam. Achei o texto do médium tal, do espírito tal, contra a evocação. Está aqui. Aí eu pego o texto e sento, analiso friamente. Faço isso, friamente. Eu sou filósofo, homem de ciência. Aí mostro, olha aqui, ó, a falácia do perigo. A única que tem de argumento aqui é a falácia do perigo, não tem mais nenhum. E alguns que tentam explicar a falácia do perigo ainda é pior, porque aí você aplica o mesmo para a comunicação espontânea, para qualquer comunicação. Fala, é pior ainda. Esse espírito está pregando contra as comunicações mediúnicas. Então, desculpa, um espírito que prega contra a comunicação mediúnica tem que ser comunicado, né? Porque a melhor maneira de eu pregar contra a comunicação era não comunicar, né? Ele utilizou-se de uma comunicação mediúnica para sair contra a comunicação mediúnica. Tudo bem, eu respeito o sistema dele. Nem por isso eu deixo de gostar dele, de amá-lo, mas eu discordo dele. Kardec é muito lúcido. Quando ele critica as mensagens que os médiuns receberam da Sociedade Espírita de Paris, nenhum médium se ofendeu. Nenhum. E continuaram firmemente na Sociedade Espírita de Paris. Porque as pessoas tinham a lucidez da ciência. O Espírito deu a mensagem é para ser discutida. Nenhum médium se ofendeu. Kardec mantinha. Vai ler a revista, é a coisa mais linda do mundo. Você vê Kardec questionando os espíritos. Duvidando, questionando a mensagem. Lázaro produz uma mensagem que tem mensagem belíssima no Evangelho. Kardec questiona Lázaro, questiona Lamené, questiona. E pede, pergunta, indaga, e nenhum médium se ofendia. Nem os espíritos. Aliás, Lázaro tem uma discussão na revista curiosa com Kardec, que ele no final ele cede, você tem razão. E Lázaro, que escreve aquela mensagem da lei de amor, que é fantástica no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente discute, está até na gravação do GEAC, a gente tem um dia que a gente estuda essa mensagem, que é belíssima mensagem. E ele chega, não, você tem razão. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas em entender a verdade, em buscar a verdade. Quem tem o compromisso de buscar a verdade não pode ser raivoso. Não pode ter fígado nessa busca. Não pode ter preconceito, raiva, porque o sujeito me deu um argumento contrário, eu amarro a cara com ele, eu fico bravo com ele, ou eu estou desrespeitando. Não. Se fosse assim, quando a revista me mandou o artigo do sujeito, eu estava desrespeitando quando recusei, era o colega de sala. Que eu depois fiquei, ele não sabia que era eu, nem eu sabia que era ele. Depois eu soube porque ele fez o que normalmente a gente não faz, né? Numa reunião do departamento, a gente contar que teve um artigo com aquele título, com aquele assunto recusado. A gente, em geral, não conta isso, né? Até porque você não sabe se um dos colegas que estão ali pode ter sido o próprio que deu o parecer. Então, mas ninguém fica com raiva, que eu tive vários artigos meus questionados, recusados. Isso é natural, você demite um pão de vidro e diz, falei besteira. Falei besteira. Eu faço muito, eu escrevo pouco, quando eu escrevo eu mando muito pro amigo, que é o Silvio, né? E de vez em quando o Silvio vem e me faz as críticas, eu falo, ixi Maria, escorreguei feio. Aí eu ligo pro Silvio, cara, ainda bem que você me alertou, e que rata que eu ia dando aqui, que bobagem que eu falei. E eu amo.
Por isso, se ele não fizesse isso, talvez eu não gostasse dele tanto quanto eu gosto. Porque a gente aprende que é assim que se aprende. E não tem arrogância e orgulho que eu escrevi, é a verdade, é a palavra final. Pelo amor de Deus, isso não é ciência. Então, quem se predispõe a fazer um espiritismo científico tem um preço a pagar. O preço da humildade, da discussão, de aceitar a crítica, de não fugir dela. Tudo que Kardec colocou ali exige exame, reflexão, análise. Se eu não quero isso, faça espiritismo não científico. Aí já não quero fazer isso. Quem quiser fazer espiritismo não científico, já que a palavra espiritismo pode ser usada em muitos sentidos, agora eu acho impossível fazer um espiritismo kardeciano não científico. Ou seja, em cima das obras de Kardec eu não consigo ver como isso é possível. Fora das obras de Kardec é possível fazer. Nas obras de Kardec, não. Porque Kardec fala o tempo inteiro de forma científica e trabalha o espiritismo cientificamente. Então, se você quer fazer dentro dele, você já está pagando esse preço. O preço de ter um espiritismo científico. E por isso que ele vai colocar esse meio de elaboração próprio de uma ciência, em que vai sendo construído pelo indivíduo. A multiplicidade de fatos, ela demonstrou que o caso era excepcional, que constituía uma das fases da vida espírita, aquele caso do espírito que dizia que não estava morto. Pode-se então estudar todas as variedades e causas de tão singular ilusão. Ilusão. Que ele vai mostrar, tem espíritos que descrevem que vive uma ilusão, é uma ilusão mental. Ele se vê preso num castelo durante muito tempo. Você fala, bem cá, como preso num castelo? Você não pode aprisioná-lo. Então há muitas situações, a vida mental no espírito é algo muito forte. Muito forte. Kardec analisa um sonho curioso, depois vocês podem pegar, não lembro, a equipe aqui me ajuda a lembrar qual é o título que tem na revista para depois o pessoal pesquisar no IPA. Quando ele fala do sono, o sonho. Tem um espírito que descreve um sonho. Curiosíssimo. Ele descreve assim: sonhei que estava no plano espiritual dormindo. E que dormia e fui me encontrar com espíritos tais e tais. Ele descreve um sono em que ele dormia no plano espiritual e ele havia ido se encontrar, como se... Já viram que essa descrição ocorre numa das obras também aí do movimento espírita? E Kardec então pega esse caso, curiosíssimo, e evoca o espírito protetor do médium e daquele espírito para explicar. Porque o espírito diz que dormiu, passa a ideia de que ele deixou o perispírito em algum lugar e foi para outro lugar. Mas olha que ideia maluca, como é que eu posso deixar o meu corpo, já que não existe perispírito sem espírito, nem espírito sobre perispírito, porque por definição o perispírito é o fluido em torno do espírito. Então você não pode ter um fluido em torno de um espírito sem ter o espírito dentro dele, por definição de perispírito. Perispírito não é como o corpo físico, que eu posso ter o corpo num lugar e a alma em outro. O corpo físico não é um arranjado de matéria em torno do espírito. É algo ligado ao perispírito por laços que podem ser à distância, que podem... Agora, o perispírito não. O perispírito foi definido por Kardec para significar uma estrutura fluídica que envolve o espírito. Não há, por isso que ele diz, não há espírito sem perispírito, nem perispírito sem espírito. Então, claro que o cara conta um caso que parece violar algo que está no Livro dos Espíritos. Está lá, quando Kardec discute o que é o perispírito, o que ele define, aí Kardec o que faz? O espírito descreveu, está tudo bem, a descrição está dada, não vou recusar essa descrição. Antes de recusar, ele podia recusar e evocar outro para ver se o outro contava. Ele pega a descrição que ele faz, evoca os espíritos superiores, em especial o protetor do espírito e do médium, e aí o espírito vem dar uma explicação belíssima. Nós criamos essa ilusão mental de um sonho. Nós entramos em sua mente de espírito e criamos nele essa ilusão de que ele estava dormindo, conversando conosco, encontrando conosco em determinado lugar. Tudo se encaixou de uma forma tão simples, tão simples. Era o cientista racional, que não abandona um princípio porque um espírito veio e disse. Ele tenta ver o que será que ele quis dizer. Então veja que a beleza desse exemplo que ele bota na revista. Primeiro ele confirmou que aquela afirmativa do espírito não era falsa.
No entanto, não era a leitura dele. A interpretação, a descrição dele foi correta, a interpretação dele é que foi errada. Então Kardec propõe a interpretação correta, que os espíritos propõem, uma ação mental sobre ele. Porque eu não vou abandonar um princípio que foi colocado sobre o perispírito, que envolve o espírito, numa primeira descrição. Claro que a ciência pode mudar seus princípios, mas eu tenho que ir com calma, não se muda assim na primeira, porque veio alguém e descreveu. Por isso que eu falo, não é porque um espírito chegou e disse que tem estômago, como o caso do gastrônomo. Você tem estômago, que eu já mudo todo o livro dos espíritos, está vendo? Foi dito lá que não tem órgão, é falso, tem órgão, tem estômago. Kardec, peraí, antes disso a lucidez. Você tem necessidade de comer? Pegou o gastrônomo pelo pé, né? Necessidade não, desejo. Hein? O Kardec ainda reforça a pergunta. Você tem necessidade? Veja bem o que eu estou perguntando. Ele fala, necessidade não, desejo. É o cientista, Lúcio. Eu vou abandonar um princípio porque um espírito veio e disse que tem estômago? Não. Eu vou primeiro entender o que ele quis dizer. Ele quis dizer que ele se vê com o estômago, mas ele não tem o órgão o estômago porque ele não tem a necessidade. Só que ele não sabe disso. Ele não refletiu. É uma alma de poucos recursos intelectuais. Ele confunde aparência com necessidade. Com órgão. Por exemplo, um robô tem a aparência de um ser humano. Tem os órgãos de um ser humano? Ou uma boneca? Não. A boneca tem necessidade de comer? Ela não tem estômago, mas ela tem a aparência de um estômago. Você pode pegar essas bonecas que tem hoje, que as crianças abrem e tem os órgãos, ou os bonecos dos laboratórios de medicina, né? Esses bonecos que são perfeitos, tem a aparência de um ser humano, mas não tem os órgãos. Por quê? Porque não tem a necessidade. Os órgãos dão uma necessidade, dão uma função, não tem a função, ali é uma aparência. Então ele tem a aparência, mas ele não tem a função. Então Kardec não precisou jogar toda a sua tese fora da 257, porque o gastrônomo disse que tem estômago. É assim que vai a ciência. Você tem que ter essa habilidade que Kardec tem na revista, que me impressiona. A lucidez dele botar essas coisas, dele preparar a gente para a gente aprender como ele fez, e a gente esqueceu o que ele fez. E a gente vai mudando com muita facilidade o pensamento kardeciano. Vamos lá. De Kardec para cá, houve evolução na ciência espírita? Minha opinião pessoal, nenhuma. Opinião de Cosme, tá? Que sou ignorante, não li tudo, não conheço tudo. Então essa é uma pergunta que só exige opinião. Não tem nenhum fundamento para dar minha opinião, tá certo? Então por isso que ela tem o peso de uma opinião. Eu não posso fundamentar. Se você me perguntar por que não, eu não sei fundamentar. Eu não conheço nenhum autor, mediúnico ou não mediúnico, que tenha feito qualquer avanço na proposta kardeciana. Não conheço. Mas eu sou ignorante, não conheço muita coisa, tá? Como se encaixaria aquelas experiências do William Crookes em relação ao espírito Kate King? Ah, muito boa. Muito boa, muito boa. Desculpa. É que eu estava... muito boa. Você levantou um caso muito interessante que merece estudo, que é o caso da materialização ectoplasmática, que Kardec não abordou e que a gente teria que estudar com mais calma. É que o William Crookes estudou. Esse caso ele não abordou. E que eu suspeito, o Erasto tem no Livro dos Médiuns uma passagem que ele trata do perispírito, em que ele fala que menos que uma geração se passe, viria a surgir um médium que agiria num caso, numa forma cataléptica especial, produzindo um novo fenômeno, antes que uma geração se passe. Eu sempre digo que eu suspeito que ali seja um caso de uma materialização ectoplasmática, que foi chamada por William Crookes, que Kardec não tem identificado. Porque, imagina, supondo que todas as descrições das materializações ectoplasmáticas sejam corretas, não há nenhuma descrição disso nas obras de Kardec. Então, é um fenômeno novo que ele não presenciou. Mas aí é um fenômeno, não uma teoria nova. Que quando você me perguntou, eu me detive na teoria. Por isso que eu respondi que eu não conheço. Mas eu conheço um único exemplo desse fenômeno que eu acho que era um fenômeno que ele não conheceu. E, portanto, ele não estudou. Mas, do ponto de vista da teoria, eu não conheço nenhuma contribuição que tivesse sido superada por Kardec. Agora, a ignorância do Cosme, por favor, isso é uma opinião minha, que eu posso estar errado. Tem o peso de uma opinião. Tá? Apenas uma opinião, que eu não tenho fundamento. Dos livros que eu li, da literatura espírita disponível,
eu não conheci, também pode ser que eu li e não entendi. Eu li muita coisa da literatura espírita brasileira, dos nossos grandes mestres, eu li praticamente tudo. Europeu, eu li praticamente tudo. Camille Flammarion, Gabriel Delane, e todos esses chamados clássicos da literatura. Nenhum deles eu vi avanço em relação à proposta kardeciana. Em muitos eu vi contradições com a proposta kardeciana. Contradições. Eu diria retrocessos, cometendo ingenuidades que Kardec jamais cometeu. Seria correto, no meio científico, dizer que essas experiências do Crookes agregou alguma coisa na ciência espírita? Não, porque foram só experiências, né, que não foram tão aprofundadas como deviam. Claro que, como experiências, elas têm um elemento forte de progresso, que você poderia estudar. Mas o próprio Crookes constatou o fenômeno, sem dar a ele muitas explicações. O controle universal dos espíritos também não houve nessa experiência deles, né? Acho que não, mas também eu acho que isso não era tão relevante. Quer dizer, supondo que, e eu acredito que sim, que os relatos eram corretos, verídicos, não houve nenhuma invenção, e parece que não, porque essas experiências se repetiram ao longo de muito tempo, as explicações não aconteceram além daquelas que estão na Gênese, ou no Livro dos Médiuns, a combinação fluídica podendo dar origem a uma materialização que tivesse até o lado físico, em que o Kardec fala, o espírito pode ser tocado, se conviver com você. Então o Kardec antecipa a ideia, mas não temos, que eu conheça, nenhuma explicação que vá além daquilo, que explique como se dá esse processo. Mas em termos de construção teórica, foi o que eu me detive na sua pergunta, eu não conheço. Mas pode ser minha limitação, a minha ignorância, a minha leitura, eu li esses autores e não enxerguei ali o progresso. Pode ser minha ignorância, pode ser meu fracasso de leitura. Então, por isso que você tem que fazer o seu. Isso que é uma ciência. Muita gente tem que ler para que um diga, você errou aqui, você interpretou mal aqui, você está sendo ignorante aqui. Óbvio, eu sou ignorante em muitas coisas. Graças a Deus, porque o Schopenhauer diz que a ignorância é infinita. Só a sabedoria é limitada. Por ser a ignorância infinita, ela é ousada, né? Ela diz, às vezes, o que não devia dizer. A ignorância tem a ousadia que o sábio não tem. O sábio se cala quando não sabe, o ignorante diz. Eu, como sou ignorante, eu digo muitas coisas que ainda não sei. O sábio não, o sábio se cala, ele diz, não sei. O ignorante é ousado. A ousadia da ignorância é terrível, né? Por isso que eu ainda não sou sábio, espero um dia sê-lo. E acreditando na escala espírita, na evolução do espírito, certamente um dia serei. Até lá, eu continuo no terceiro nível da escala, terceira ordem, espírito imperfeito. Então, estou longe de ser espírito bom, o segundo nível da escala. Então, o que eu sugiro, realmente é uma questão intrigante que você coloca. Eu acho que tem que ser um desafio para todo mundo. Como é que você resolve o desafio comparando? Leia o autor e leia Kardec. Aí eu falo, o único jeito de você responder a sua questão é, pegue o espírito tal, leia a sua obra, com toda a exigência de uma boa leitura, e leia Kardec e compara. Aí você pode dizer, superou, não superou, foi além, é mais racional, é mais lúcido. Faça isso, e você vai poder tirar a própria conclusão. Eu fiz com a minha ignorância em muitas obras, e não achei. Mas pode ser que a pessoa faça e ache a superação que eu não vi. Então, cada um tem que fazer essa leitura, comparar e ver, porque é o trabalho. Assim se faz na física. Você pega o trabalho de Einstein, se alguém está propondo ir além dele, você tem que ler o trabalho, comparar, ver os resultados experimentais. Aliás, já saíram várias teorias, inclusive de um brasileiro, tentando propor uma mecânica diferente da mecânica de Einstein, e dizendo que o Einstein errou. Constantemente aparecem teorias assim, as pessoas recebem, analisam, investigam. É assim a ciência. Então a gente tem que comparar, investigar para chegar à conclusão. E pode ser que a gente chegue à conclusão hoje e amanhã mude. Você viu um detalhe agora que você não viu antes. É assim mesmo. Ciência é um vai e vem que às vezes você se perde. Você vai ganhando mais esclarecimento, uma coisa que você achava errado, você passa a ver certo, ou o contrário, algo que você achava certo, você acaba achando errado. É assim a sabedoria, na medida que você vai aprendendo, a ignorância vai sendo alterada e você vê diferente do que você via antes. Paramos aqui, são 9 horas, amanhã retornamos às 9 horas e vamos ler o item 16 e um pouquinho
da concepção, que Kardec vai dizer que o Espiritismo é ciência, e nós vamos ver agora quando ele discute